Paz de Cristo, amados. Hoje eu quero trazer um devocional que o Senhor colocou no meu coração para entregar para vocês. Esses dias eu tenho lido o livro de Jeremias e o livro de Jeremias é um livro que convida o povo de Israel e Judá naquela época a se arrependerem, a se voltarem para Deus. E muitas vezes nesse livro o Senhor fala para que o profeta Jeremias diga ao povo que cairá a ira do Senhor sobre eles, que o Senhor estava triste, com o coração ferido pelas maldades que eles praticavam. Eles louvavam o Senhor com os lábios, mas o coração estava distante. E o Senhor estava irado, o Senhor queria destruí-lo pelos ídolos que eles tinham, os deuses pagãos e falsos que eles adoravam. E diversas vezes Deus manda Jeremias dizer a eles, para eles se arrependerem. E Deus fala para ele, diga para eles que se eles se arrependerem e voltarem para mim, eu não derramarei minha ira sobre eles. O Senhor estava enfatizando ali como era importante um arrependimento, como era importante uma mudança de rota, que eles se reconhecessem, arrependessem e mudassem os seus maus caminhos. E na nossa vida hoje, nós vemos que muitas pessoas estão com os corações endurecidos. Mas o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado. Isso diz lá na palavra de Deus em Salmos. O Senhor fala, o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezará o Senhor. O Senhor valoriza o arrependimento muito mais que os nossos pecados, porque o Senhor sabe que nós vamos pecar. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos pecar. Nós estamos numa corrida de santificação até chegar ao céu, mas nós nunca seremos completamente livres do pecado, somente pelo sangue de Jesus, mas isso no juízo final. Enquanto estivermos na terra, ainda estaremos sujeitos ao pecado. E o Senhor sabe disso. Mas o pecado em si, ele não surpreende a Deus. Deus sabe das nossas fraquezas antes mesmo da gente errar. O que realmente importa para o Senhor é o que nós fazemos depois disso. O problema nunca foi o erro em si, mas a falta de arrependimento. Quando Deus fala com Jeremias que o povo estava cheio de rituais, de festas e aparência religiosa, o Senhor ainda diz, ainda assim, se converterem, eu os sararei. O Senhor estava disposto a perdoá-los. A misericórdia de Deus, muitas vezes, ela está acima do juízo. É claro que o Senhor haverá momentos que Ele falará juízo, mas o juízo de Deus é justo. Você pode estar vendo aí, essa semana a gente está vendo sobre o Rio de Janeiro, toda essa polêmica envolvida das favelas e as pessoas que têm morrido lá. E eu acredito que grande parte das pessoas entendem isso. Mas se você é uma das pessoas que não entendem, como um Deus de amor, Deus não tem prazer na morte do ímpio, meu querido, o Senhor só quer o arrependimento. Mas se o arrependimento não vier, o Senhor fará o juízo. Assim como várias vezes o Senhor fez com o seu próprio povo dentro da palavra de Deus. Deus convida ao arrependimento, Deus dá a chance, pode ter certeza, Deus nunca vai condenar uma pessoa de forma injusta. Ninguém pagará por algo que não cometeu. A Bíblia diz, o que semeará, isso colherá. Ninguém vai pagar por algo que não cometeu. Deus dá chance, não é só uma, nem duas, nem três, são muitas vezes o Senhor, o Espírito Santo, ele sempre convence a pessoa ao arrependimento, o Espírito Santo está lá. Mas se a pessoa tiver o coração endurecido, a ira do Senhor virá sim, o Senhor fará justiça. Mas o Senhor está mais preocupado na nossa transformação do que na condenação. Antes de tudo isso, o Senhor se preocupa em nos transformar. Da mesma forma, é quando o Senhor contou a parábola do filho pródigo. Você lembra dessa parábola? Gente, você lê lá e você vai ver que a parábola ela não foca em dizer os erros do filho.
ela não fica lá falando, ah, mas ele era mau, ah, mas ele não sei o quê. Ela simplesmente passa para a passagem, mas o foco da passagem é dizer que, apesar da devassidão e as noites de erro, o Senhor foca dizendo no arrependimento. No final da parábola diz assim, caindo em si, o filho disse, levantarei e irei com meu pai. O que o Senhor quer focar nessa parábola é um grande arrependimento. Cair em si só é perceber que nós estamos longe de Deus. Muitas pessoas não percebem. Mas se esse vídeo caiu para você é porque o Senhor quer que você se arrependa. Quando o filho decide voltar, ele corre para o pai ao seu encontro. E o pai não pede explicação. O pai não exige confissão. O pai não exige que ele fique lá, não, agora você só vai voltar para se você ficar de joelho e me pedir perdão. Não. O pai o abraça, o pai põe um anel no seu dedo, roupas novas, sandálias novas. E o abraço, ele vem antes da limpeza. O Senhor primeiro, ele te recebe. O Senhor quer o seu arrependimento, ele está ansioso, ele te recebe. Depois ele te limpa e ele te transforma. A gente às vezes não quer voltar para Jesus com culpa. Mas Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus procura os sinceros. Pessoas com arrependimento sincero. Ele sabe que nós somos pecadores e nós não precisamos chegar diante de Deus de forma impecável. O inimigo, sim, ele quer te encher de vergonha. Ele quer te encher de desesperança. Dizer, o Senhor não me quer desse jeito. Mas é o arrependimento. É a chave que abre o coração de Deus. Pense nisso. Não é o seu pecado que te afasta de Deus. É a sua falta de arrependimento. O pecado, sim. O pecado não se mistura com o Senhor, porque Ele é santo. Mas o que te impede de chegar a Deus não é o seu pecado, porque Jesus já foi a ponte. É o arrependimento. E eu quero que você pense nisso. A palavra de Deus lá em Isaías diz que, ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, porque nós somos lavados no sangue de Jesus.